Nós vamos conversar um pouco com o duo Bué. Eu falei certo ou não? Falei errado. É uma palavra só, não é? Uma palavra só, duo Bué. Duo Bué. Como vocês se conheceram e como é que decidiram formar o grupo? Nós somos integrantes do Grupo A1. Quando o grupo já tinha 5 anos, que começou em 1997, o Gilson tocava na orquestra da TV Cultura. E minha filha, na ocasião, era produtora, e ele falou a ela que ele gostaria de fazer um duo, que ele sabia que eu tocava piano, para que alunos apresentassem. E aí o Gilson, minha filha chegou e falou: mãe, o Gilson Barbosa te convidou para fazer um duo e ele é um músico incrível, muito conhecido, tocou com as melhores orquestras, vai ser uma honra para você. Eu falei: bom, vamos lá, quero tocar com o Gilson. Claro. Aí nós começamos a pensar no duo. Mas aí, como o Grupo A1 estava para gravar um segundo CD na ocasião, o Gilson veio para o Grupo A1 para fazer parte desse segundo CD nosso. E aí, através de desde 2002 nós estamos juntos, nós temos o nosso trabalho de duo e também do Grupo A1. Porque dentro do Grupo A1 existem peças para o sexteto, que é a nossa formação, e tem solos com flautista, com oboísta.
Gilson, você toca oboé e toca um outro instrumento, que é o corno inglês. Sim. Poderíamos falar um pouco a respeito do instrumento, um instrumento pouco conhecido? Normalmente todo oboísta toca o oboé, toca o corno inglês, pode tocar também o oboé da Mori, que são instrumentos da família, Sim. né? Os três mais utilizados são esses. Ainda tem outros mais graves e um mais agudinho, que se chama musette, mas quase ninguém usa. Então o corno inglês é, na verdade, um oboé contralto. Ele é um oboé também, só que maior, né? E ele é o contralto da família. E é um instrumento transpositor. Sim, ele está em Fá e o oboé está em Dó. Assim como o oboé da Mori também é transpositor, porque está em Lá. E na orquestra sinfônica está cheio de solos de corno inglês. O corno inglês é um instrumento solista por excelência. O oboé fica lá tocando o tempo todo em naipe. O corno inglês, quando ele entra, é para fazer solos. Você vai ouvir Guilherme Tell, a Sinfonia Fantástica, Sinfonia Novo Mundo, Sinfonia em Ré menor de César Franck, Sagração da Primavera, Bolero de Ravel, é corno inglês o tempo todo. Então, é um instrumento, o Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, né? Então é um instrumento muito bonito e muito solicitado pelos compositores. Na época barroca de Bach, ele tinha um instrumento correspondente que se chamava oboé da caccia, de caça, não sei. Mas ele não tinha o mesmo formato, né?
vamos perguntar a Arlete, nos contar um pouquinho, alguma coisa a respeito da sua formação como pianista, como musicista. Então, eu comecei bem pequenininha, com 5 anos, eu comecei tocando acordeon. Ah, Era bastante comum na época, né? E quando eu fiz 10 anos, eu posso dizer que eu já tinha feito todo o repertório clássico que era possível para acordeon, tocando acompanhado de pianista. Aí eu passei para o piano. Eu só queria fazer uma parte. A Arlete, quando era menina, ela tinha um apelido, né? assim? Ela tinha um apelido. A caçulinha do acordeon. Ah, interessante. A caçulinha do acordeon. E depois foi a minha vida inteira dedicada ao piano. Sim. Terminei o meu curso médio, sou formada pela Faculdade Santa Marcelina, ainda estudante, já comecei a dar aulas e sempre tocando, mesmo eu casei, continuei. Eu tenho 3 filhos. Quando eu tive os 2, foi a minha época mais produtiva de ir para concurso, viajar. Sempre eu contei muito com meu marido, com meus pais. E parei um pouquinho quando nasceu minha filha Luciana. Sim. Aí eu voltei e eu tinha um trabalho só de pianista recitalista. Quando foi em 97, eu fiquei assim querendo mudar, ampliar meus horizontes, que eu comecei a pensar na música de câmara e que aconteceu o A1 na minha vida. E desde então são 17 anos de grupo, duo, e também tenho a parte didática. Dou muita aula, tenho bastante aluno, já passou por minha mão bastante gente. O Grupo A1 tem 4 CDs gravados e tem um DVD também. Só 4. Então, tem só música brasileira, né? De compositores brasileiros. Aliás, estamos esperando uma sua, né, Maestro Scarlatti? Obrigado. A música de compositores brasileiros vivos. Nós já gravamos o Villani, principalmente, mas tem os Oswaldo Lacerda, a Amaral Vieira, Paulo Maron, Rodrigo Vita, o Tiago Litieri, o outro flautista, como chama? Celso Marques. Tem compositores de linhas bem variadas, né? Exatamente. Assim, então, é uma discografia bem e esse trabalho se deve muito à Arlete, né? Que ela que é a idealizadora desses trabalhos todos. O repertório e tudo mais, né?
Com respeito aos planos futuros. O que vocês têm em mente, o que estão planejando, o que nos espera ao nós músicos e ao nosso público, o que nos espera do oboé. Bom, a nossa ideia é a ideia básica de qualquer grupo que se proponha a fazer uma, digamos assim, uma carreira, né? A gente vamos tocar, vamos ampliar o repertório ao máximo. Esse duo, a primeira vez que nós juntamos, há uns anos atrás, nós fizemos apenas peças do Edmundo Villani Cortes. Agora nós diversificamos e a ideia é essa, diversificar ao máximo. Então eu gostaria muito de pegar obras que eu já toquei, algumas que eu já toquei e outras que eu não toquei. Por exemplo, tem uma peça do compositor que a gente gravou hoje, do Francisco Braga, que é uma peça bem mais desenvolvida do que essa que a gente tocou, que eu pretendo tocar, que eu tenho aquilo lá há muito tempo e nunca toquei. Ótimo, tem peça, bom. Quero tocar também acho que o Cisne Negro, a Lenda do Cisne Negro, do Villa Lobos, que eu toquei uma vez com a Selma Asprino, no corno inglês, né? Sim, sim. E quero todos os repertórios, já tocamos Mahler, tocamos, tem o Amaral Vieira, nós gravamos, Oswaldo Lacerda, já tocamos muitas peças dele. Então, quanto mais ampliar, sempre voltado para a música brasileira. Na verdade, esse grupo, esse duo A1, eu não tenho outra pretensão que não seja de tocar música brasileira de compositores vivos ou não. Então, e gravar, naturalmente. Se a gente sabe que fazer esse tipo de trabalho é uma coisa muito mais idealística do que, digamos assim, para você viver, depender disso como meio de vida. Então a gente vai gravar disco, vai registrar o trabalho e divulgar o repertório do instrumento, que eu me considero, modéstia à parte, um bom divulgador. Assim, pelo menos aqui em São Paulo, nesses anos todos, com todos os pianistas com quem eu já trabalhei, com a Selma Asprino, que eu trabalhei uns 4 anos, com a Eudóxia, que toquei as peças do Oswaldo, com quem mais? Tinha mais a Regina Schlohauer também. Sim. Então a ênfase é gravar, tocar e todo o repertório possível de música brasileira para essa formação.